Você clicou? Uhum. Tá, diz que tá ao vivo. Paz do Senhor, irmãos. Tem algum irmão aí que já está acompanhando? Tava com a dificuldade de me encontrar aqui. Se tiver alguém aí, dá um sinalzinho aí para me dizer se está tudo ok. Paz do Senhor a todos. Se tiver ok o som e a imagem aí, vocês dão um ok, por favor. Ou um amém. Deixa eu puxar mais um pouco essa mesa, Carlos. Carlos, vou puxar um pouco. Aline. Como que tá o som, irmãos? Tá ok? Tá tudo ok? Carlos, tá muito perto. Vamos se eu puxar. Acho que aí tá bom. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Tive um pouco de dificuldade aqui, eu tive que pedir socorro pro Anderson, que eu não lembrava onde que colocava o vídeo ao vivo, eu não estava me encontrando. Por isso que teve aí um pequeno atraso aí. Peço perdão para os irmãos, amém? Mas nós vamos dar início ao nosso culto, já tem aí 19 irmãos aí acompanhando. Nós vamos fazer uma oração para dar início, depois nós vamos estar louvando ao Senhor. Se você lembrou, hoje seria o nosso culto de ensino, de oração e ensino. Então, sempre que tiver o nosso culto de oração e ensino, os irmãos que puderem, façam uns minutinhos de oração no seu quarto, para nós podermos dar início ao culto. Amém, meus queridos? Então vamos fazer mais uma oração para dar início ao culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós entramos em oração. Te agradecemos por essa oportunidade, por todos esses irmãos que o Senhor permite estar conectado para juntos podermos adorar o teu nome e mais uma vez receber uma porção da tua palavra. Abençoa os nossos obreiros, abençoa, Pai, aqueles que não poderão participar nesse dia. Senhor Deus, aguardamos ansiosamente o momento em que o Senhor novamente nos dará a oportunidade para estar na tua casa adorando o teu nome. Sentimos falta do abraço, do carinho, da amizade dos irmãos, da fraternidade. Te pedimos que abençoe a cada um deles agora, no nome de Jesus, que também fale conosco através da tua palavra, recebendo também o nosso louvor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Meus queridos, vamos louvar o Senhor com o hino de número 10. Hino de número 10 da nossa harpa. Infelizmente, hoje nós não temos aqui uma Natália, uma irmã Kátia aqui para louvar o Senhor, fazer aquele playback bonito. Mas nós vamos louvar o Senhor com 2 hinos da harpa, amém? O hino de número 10. Hino de número 10. Glória a Deus, o Pai eterno, cujo trono é os céus. O universo lhe pertence. Glória sim ao nosso Deus. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória ao Filho muito amado, que merece o louvor. Demos glória ao seu nome,
ao Cordeiro, ao Redentor. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glória, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Demos nós ao Santo Espírito mil louvores por seu dom, por sua graça tão imensa. Glória a ele é bom. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dai-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória, glória ao Pai bendito. Glória, glória a Jesus. Glória dai ao Santo Espírito, ao Deus Trino nossa luz. Eu te louvo, ó Jesus, meu Salvador. Dá-lhe glórias, ó remidos, pois seu sangue limpa o pecador. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Meus queridos, ainda vamos estar louvando ao Senhor com o hino de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Hino de número 20. Se você está com a sua harpa aí em casa, pegue a sua harpa, louve ao Senhor. Eu não tenho condição de escutar os irmãos, mas o nosso Deus, que é onipresente, onisciente, ele vai receber o teu louvor aí nessa hora. Amém? Nós estamos aí com 33 irmãos, então não deixe de louvar. Pegue a sua harpa e vamos louvar a Deus. Hino de número 20. Olhai para o Cordeiro de Deus. Livres do pecado, vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentados em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus.
porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombras vêm cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com a sua graça tudo quer suprir. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Glória a Jesus. Muita saudade da nossa orquestra, né? Irmão Elias, os músicos aí, esses excelentes músicos que nós temos ali, pela bondade de Deus, ali na Vila Curuçá. E agora eu fiquei lembrando do som da nossa orquestra, né? Muita saudade, logo mais nós vamos poder estar juntos para continuar adorar o Senhor até o dia da sua vinda, se assim Ele nos permitir. Os dias não têm sido fáceis, tem sido difícil. A gente tem notícia de pessoas aí que estão perdendo emprego, pessoas que estão com dificuldades. Nós temos que orar uns pelos outros. Na nossa igreja da Curuçá nós temos uma série de irmãs, né? Algumas irmãs que trabalham na área da saúde. Eu imagino a preocupação é redobrada, né? Da família. Nós que não trabalhamos nessa hora, tem aquela preocupação, né, de sair, quando voltar em casa, ter aqueles cuidados com a higiene, com a contaminação. Imagina os nossos irmãos aí, as suas famílias que trabalham na área da saúde. Então nós vamos continuar orando por essas irmãs. Antes de nós fazermos a leitura da palavra, hoje é culto de ensino, culto de meditação da palavra, vamos fazer mais uma oração. Nessa oração nós vamos estar orando pela família do presbítero Aguinaldo, a irmã Priscila. Eles vieram perder um ente querido, né? Como os irmãos sabem, foi recente a perca do ente querido. Nós vamos estar orando para que Deus venha consolar essa família. Vamos orar por aqueles que estão nos hospitais, que estão nas UTIs, estão acometidos desta enfermidade. Nós temos uma família na sede que está acometida desta enfermidade, desse vírus, e nós vamos estar orando por ela. Ela já recebeu alta, né, Angélica? Já está em casa, Deus deu um grande livramento. Agora o seu esposo está convalescendo também desta enfermidade. Também orando pelo pastor Magalhães, que está passando por um problema de pneumonia, a sua esposa, a irmã Airã Magalhães. Não tenho informação se continua internada, mas não tem nada a ver com o corona. É uma pneumonia, foram acometidos de uma pneumonia, mas não é por ocasião do coronavírus, graças a Deus por isso. Então nós vamos estar orando. Se tiver algum pedido de oração aí quiser apresentar, não vai dar tempo de eu citar agora, mas até o final da nossa transmissão nós vamos poder estar apresentando o seu pedido de oração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, meu Senhor, nós entramos em oração mais uma vez, eu aqui, os teus servos em suas casas, falando a Ti, ó Pai, te pedindo em nome de Jesus a Tua misericórdia, para com a nossa nação, para com as autoridades constituídas, Senhor, o presidente da República, os deputados, os governadores, os prefeitos, Senhor Deus, que tem perdido o sono diante das dúvidas, das incertezas, das atitudes, das decisões que têm que ser tomadas. Senhor Deus, te peço que venha dar graça, porque a Tua palavra nos recomenda a orar pelas autoridades constituídas. Pai, também te peço as pessoas que estão ali nos hospitais, que estão nas UTIs, meu Senhor, as Tuas servas ali da Vila Curuçá, que trabalham na linha de frente, ali nos hospitais, cuidando dos enfermos.
tem misericórdia, também daqueles que têm perdido o emprego, Senhor, daqueles que não têm mais o trabalho, não têm mais como trazer o sustento para a sua família. Tem misericórdia, ajuda, Senhor Deus, que seja um momento de solidariedade, onde o teu amor, a misericórdia, a caridade seja, Senhor Deus, colocado em prática pelo teu povo também. Pai amado, em nome de Jesus, todos os pedidos de orações, todas as necessidades, a família da irmã Priscila, que precisa de consolo, consola aquela família com a graça, com o consolo do teu Espírito Santo. Pai, também me coloca à disposição do teu Espírito para trazer mais uma vez uma palavra, que essa palavra venha alcançar os corações, no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus queridos? Como é que tá o som aí? Tá ok? Tá tudo funcionando direitinho? Os irmãos sempre nos mantêm aí informados, amém? Então, os avisos aí, o Edmilson de vez em quando ele coloca aí o telefone da nossa assistência social para você que quer contribuir, para você que quer fazer alguma contribuição. Também, meus queridos, um aviso também. A partir desse domingo, no horário da escola dominical, das 9 às 11 horas, 10h30, o pastor Carlos estará na congregação lá para atender, porventura, algum irmão que tem alguma necessidade. Você tem alguma necessidade, precisa falar com o pastor Carlos? Eu estarei lá. Não é culto, não é escola dominical, não é culto de oração, nós não vamos realizar trabalhos, amém? Nós vamos estar lá presente para atender os irmãos. De repente tem um irmão que quer dar um dízimo, quer entregar uma oferta, ele não sabe acessar esse negócio de conta, de fazer depósito na conta da igreja. E eu confesso que eu também não sei. Quem faz essas coisas por mim é minha esposa. Então, se os irmãos quiserem, de repente, levar a sua oferta, seu dízimo, leva lá na igreja que o pastor Carlos vai estar lá. Quer receber uma oração, quer pedir um conselho. Então, os irmãos, nós vamos estar lá à disposição. Mas não é para fazer aglomeração, não é para realizar cultos. Amém, meus irmãos? Nós vamos estar lá à disposição dos irmãos. O presbítero Edmilson colocou mais uma vez aí o telefone para informar os irmãos acerca do trabalho da assistência social que a gente procura continuar fazendo. Amém, meus queridos? Agora vamos meditar um pouco na palavra. Eu estou com um negócio nesses dias, né? Os irmãos fizeram mais lives do que eu, né? Tem mais habilidade. E a única que eu fiz, a outra que eu fiz, foi no livro de Isaías, a palavra. E eu quero voltar para o livro de Isaías. Estou com o sentimento da gente continuar falando sobre o tema salvação. Né? Então eu queria convidar a igreja hoje a abrir sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 53. O livro de Isaías, capítulo de número 53. Uma passagem muito conhecida da igreja. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Isaías, capítulo 53. Vamos ler todo o capítulo. Vamos meditar na palavra do Senhor. Tempo é o que não nos tem faltado, né? Algumas pessoas estão trabalhando, eu estou trabalhando bastante, graças a Deus. Até aqui, o Senhor tem permitido trabalhar, mas tem pessoas que estão com bastante tempo em casa, né? Então vamos ler a palavra do Senhor. Isaías capítulo 53, a partir do versículo 1, diz assim: Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno dentre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Perdoe, irmãos, vou voltar aqui o versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram-lhe a sua sepultura com os ímpios e com o rico. Na sua morte, portanto, nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos seus transgressores intercedeu. Amém, meus queridos? Eu quero ficar com a parte A, que nós chamamos parte A, a primeira parte do versículo, a parte A do versículo 11, que diz assim: o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Amém, meus queridos? O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Em outras traduções vai dizer assim: ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Amém, meus amados? Meus queridos, o livro do profeta Isaías, como eu já comentei da outra vez, profeta chamado profeta messiânico, dos profetas que mais falou do Messias. E esse capítulo 53 é bem emblemático porque ele fala assim de Jesus, mesmo sem citar o nome, né? Isso cerca de 700 anos antes, segundo os estudiosos. Ele fala de Jesus sem citar o nome, mas é bem claro que ele está falando de Jesus. Fica bem claro para nós que ele está falando de Jesus. Depois de 7 anos, isso se cumpriu lá no Calvário. Isso se cumpriu através da crucificação, da morte de Cristo. Tudo isso aqui se cumpriu. E o versículo que falou forte ao meu coração foi esse, como eu já disse, a parte A do versículo 11. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Aí me chamou a atenção, Jesus, ele veio até a terra, e a Bíblia diz aqui que o trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Então Jesus ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para realizar um trabalho. Né? E diz que quando ele visse o resultado desse trabalho, ele ficaria satisfeito. Ele ficaria feliz com o resultado desse trabalho. E o trabalho de Jesus, irmãos, a missão de Jesus foi uma missão muito difícil, um trabalho muito árduo. Né? Hoje em dia, o que mais se fala, né, são dos chamados serviços essenciais. Hoje, algumas profissões aí estão soando bem alto como, e a gente tem observado isso como uma espécie de missão, mais do que uma profissão, é uma missão. Né?
os profissionais da saúde, muitas pessoas tiveram condição de parar de trabalhar nesse momento, mas tem pessoas que não podem parar de trabalhar. Os profissionais da saúde, nesse momento, que estão ali se arriscando as suas próprias vidas. É um serviço muito essencial, os médicos, né? As pessoas que precisam trabalhar para que a gente tenha um mínimo de vida normal. Você imagina o trabalho dos lixeiros, daqueles que trabalham na coleta de lixo, né? Quantos dias nós suportaríamos se o trabalho da coleta de lixo fosse encerrado, fosse cancelado? Então tem vários tipos de trabalhos que são importantes, são essenciais, e num momento como esse a gente vê. O pastor Leones, ele sempre costuma dizer, eu já vi ele falar várias vezes isso lá na sede, que o mundo precisa ter esse tipo de coisa, de alguns tipos de profissão, não tem como. Aí ele fala, imagina se não existisse coveiro, alguém precisa ser coveiro, alguém precisa fazer o sepultamento. Eu e você talvez não tenhamos coragem de ter uma profissão como essa, uma profissão honrosa como todas as outras, mas é uma profissão super importante. Então são serviços essenciais, trabalhos importantes, trabalhos que exigem um sacrifício. Mas o trabalho de Jesus, esse trabalho aqui que a Bíblia cita, o trabalho da sua alma, foi o mais árduo de todos. Você pode ver no versículo 4 e no versículo 5 do capítulo 53 de Isaías, não fecha a sua Bíblia, lá vai dizer assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Olha o trabalho de Jesus, a obra de Jesus, a missão de Jesus. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores. Irmãos, os médicos, eu já citei aqui os médicos, os enfermeiros que estão lá cuidando dessas pessoas que estão gravemente doentes, elas estão lá cuidando, aplicando medicamento, fazendo o possível, o que está ao seu alcance para que aquelas pessoas sarem, para que elas melhorem a sua condição, para que elas sobrevivam. Mas Jesus, irmãos, ele fez diferente. Jesus ele não veio simplesmente trazer um remédio, aplicar um remédio. Ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. É diferente. A Bíblia diz aqui que o castigo que nos traz a paz sobre ele. Ele veio para levar a nossa dor. As nossas enfermidades estavam sobre ele. Você consegue imaginar um médico, você tivesse doente, se você tivesse gravemente doente, chegasse um médico e dissesse: eu não vou te medicar, eu vou pegar a sua doença e vou colocar em mim e você vai sair daqui sarado. E eu vou ficar com a sua doença. Existe isso? Não existe isso. Mas a obra de Jesus foi essa. O que Jesus fez? Ele tomou a nossa culpa. Ele carregou as nossas enfermidades. A Bíblia diz aqui no final do versículo 5, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelas suas dores, pela sua enfermidade. Cada vez que Jesus era ferido, aquilo era um benefício para mim. Então ninguém fez essa obra, ninguém é capaz de fazer essa obra, senão Jesus. Foi ele, irmãos, que fez essa obra. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa foi a missão de Jesus, foi o trabalho de Jesus. E foi um trabalho difícil, foi um trabalho árduo. Não foi fácil, irmãos. Nós sabemos que Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, lá no jardim, ele estava em oração, a angústia que Jesus passava naquele momento, tem muitas pessoas passando por angústia nesse momento, no mundo todo.
Mas a Bíblia diz que a angústia que Jesus passou nos momentos que antecederam a sua prisão, a sua crucificação, foi uma angústia de tal maneira que a Bíblia diz que ele suou gotas de sangue. Segundo alguns médicos, para a pessoa suar gotas de sangue, isso cientificamente é comprovado que é possível acontecer. Para uma pessoa suar gotas de sangue, ela tem que estar numa angústia tremenda, a ponto do sangue começar a sair pelos poros. Em vez de sair o suor, vai sair o sangue. Tamanho da angústia que Jesus estava passando. E essa angústia foi tão grande que ele chegou a orar ao Pai e pedir por 3 vezes: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Se possível, afasta de mim esse cálice. Mas no final, ele respondeu: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Se eu tiver que passar por isso, se eu tiver que passar por esse cálice, eu irei passar. Mas não foi fácil para Jesus, não foi nada fácil. A angústia foi tremenda, a dor foi imensa. Quando ele estava crucificado, os homens, ele sentiu sede e os homens lhe deram vinagre para beber. Você imagina você com sede ali no sol, exposto ao sol, pendurado numa cruz, e dizer: eu tenho sede, e as pessoas colocarem vinagre, uma esponja com vinagre para você beber. Ele foi transpassado por uma lança, ou seja, alguém pegou uma lança, um soldado pegou uma lança e furou o lado de Jesus. E ele foi transpassado por aquela lança, atingindo os seus órgãos, e ali saiu sangue e saiu água. E cada gota de sangue, cada dor que Jesus sentia, que Jesus passava, era a nossa dor, a nossa enfermidade, era livramento para nós. Ninguém fez isso, irmãos. Foi só Jesus que fez essa obra. Mas aí, irmãos, chega no versículo 11, a Bíblia diz, o profeta diz, que ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com tudo isso que Jesus passou, meus queridos, ele ainda é capaz de dizer que valeu a pena. E ele vê o fruto, ele vê o resultado desse trabalho e ele se sente satisfeito. Então, eu queria dar um tema aqui para a minha mensagem, que era onde eu queria chegar, trazendo essa introdução aqui para a igreja, para não cansar os irmãos. Mas o tema da mensagem é os resultados do trabalho de Jesus na vida e alma dos que creem. O resultado do trabalho de Jesus na vida e na alma dos que creem. Você crê no sacrifício de Jesus? Isaías começa dizendo aqui: quem deu crédito à nossa pregação? Você crê no trabalho de Jesus? Você crê no sacrifício de Jesus? Então, vamos ver quais são os resultados do trabalho de Jesus na vida e na alma daquele que crê. O que acontece comigo? O que aconteceu conosco a partir do momento que nós acreditamos e aceitamos o sacrifício de Jesus? O que acontece? Qual que é o resultado? O que Jesus viu que deixou ele satisfeito? A primeira coisa, meus queridos, em relação aos resultados do sacrifício de Jesus, é que esse sacrifício de Jesus nos livra do juízo vindouro. O sacrifício de Jesus, quando nós aceitamos, nós somos livres do juízo vindouro. Nós temos que entender que por causa do pecado, o mundo vai receber a sua sentença. Não se engane. O mundo está fazendo o que bem acha que tem que fazer. Mas isso não vai ficar sem uma sentença. O mundo não vai ficar sem a sua sentença. A ira de Deus será manifesta. Eu vejo às vezes as pessoas perguntando: meu Deus, tanta coisa ruim no mundo.
é estupro, é pedofilia, é adultério, é assassinato. As pessoas assassinam o outro por uma bobagem. E cadê Deus? Deus existe mesmo? Por que Deus não faz nada? Deus existe, Deus é, e um dia ele vai trazer juízo a todas as obras dos homens. Mas, irmãos, através do sacrifício de Jesus, quando nós nos arrependemos, aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos livres da ira de Deus e do juízo vindouro. Lá em Romanos capítulo 1, eu citei até da outra vez que preguei, Romanos capítulo 8, versículo 1, diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Os que estão em Cristo Jesus, portanto, agora nenhuma condenação há, estão livres do juízo vindouro. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo de número 9 diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Deus não nos destinou para a ira. A igreja não está destinada à ira, a igreja está destinada à salvação em Cristo Jesus. Quando nós aceitamos o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós somos livres da ira. Lá em Apocalipse ainda, no capítulo de número 20, uma passagem bem conhecida, Apocalipse capítulo 20, o versículo de número 15, lá vai falar do juízo final e vai dizer assim: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Aquele que não foi achado no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Nós, irmãos, precisamos ter o nosso nome escrito no livro da vida. E para isso nós precisamos crer no sacrifício de Jesus. Então Jesus, ele viu o trabalho da sua mão e ficou satisfeito, porque ele viu quantas pessoas, a Bíblia diz aqui que foi pelo pecado de muitos, todos aqueles que creram. Quantas pessoas, Jesus viu quantas pessoas foram livres através desse meu trabalho, através desse meu sacrifício, através dessa minha entrega. E quando Jesus viu essas pessoas livres do juízo, ele ficou satisfeito. Então isso é resultado do sacrifício de Jesus, do trabalho de Jesus, e ele ficou satisfeito com isso. Nós estamos livres do juízo vindouro, da ira de Deus, porque nós cremos no sacrifício de Jesus. E você também precisa crer. O segundo item aqui que nós temos, o segundo resultado do sacrifício de Jesus, é que ele nos trouxe alívio no tempo presente com relação aos efeitos do pecado. Jesus, ele nos trouxe através do seu sacrifício alívio no tempo presente, no tempo agora, não estou falando lá na frente. Ele nos trouxe alívio no tempo presente com relação aos efeitos do pecado. Jesus, ele disse lá em Romanos 11, 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não prometeu um mar de rosas aqui enquanto nós estamos aqui, não, irmãos. Ele prometeu alívio. Ele disse, vinde a mim e eu vos aliviarei. Por que Jesus trouxe apenas um alívio? Por quê? Porque enquanto nós estivermos aqui, queridos, nós estamos ainda sofrendo com os efeitos do pecado. Se não é por causa dos nossos pecados, é por causa dos pecados dos outros.
É por causa do pecado das outras pessoas, é porque os homens traem uns aos outros, é porque os homens agridem uns aos outros, é porque os homens fazem fofoca uns dos outros, é porque as pessoas mentem uns para os outros. E aí nós sofremos aqui no tempo presente por causa dos efeitos do pecado. Aí Jesus disse: você está sobrecarregado de tudo isso? Vem a mim e eu vou trazer alívio, eu vou te aliviar. Eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Você está sobrecarregado? Você quer um alívio da parte de Deus? Enquanto nós estivermos aqui, nós vamos sofrer ainda as consequências, os efeitos do pecado. Mas Jesus, quando entra na nossa vida, ele traz alívio para as nossas almas. E Deus é maravilhoso, irmãos. Jesus quer trazer alívio para as nossas almas. E esse alívio também, irmãos, ele vem através da paz que nós podemos obter com Deus. Abra sua Bíblia aí em Romanos, no capítulo de número 5. Romanos, capítulo de número 5. O versículo de número 1. Vai marcando esses versículos aí para você meditar na sua casa. Romanos capítulo 5, versículo 1 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Que as pessoas precisam, irmãos, é ter paz com Deus. Quando nós vivemos deliberadamente na prática do pecado, nós nos tornamos inimigos de Deus. A Bíblia diz: aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Agora você imagina ser inimigo de Deus. Quem prevalece contra Deus? Mas quando nós aceitamos a Jesus, aceitamos o sacrifício de Jesus, nós somos justificados pela fé e nós passamos a ter paz com Deus. Coisa boa, meus queridos, é nós vivermos a vida e ter paz com Deus. Tem pessoas que estão andando aí pelo mundo, que já foram até da igreja, mas não tem paz com Deus. A expectativa é de tragédia, a expectativa é de algo ruim que aconteça. A expectativa não são boas, porque eles não têm aquela paz com Deus. Mas nós, irmãos, temos paz com Deus porque aceitamos o sacrifício de Jesus. Então Jesus ele nos traz alívio no tempo presente porque nós passamos desde já a viver em paz com Deus. Além de paz com Deus, nós temos a paz de Deus. João, capítulo 14, o versículo de número 27, Jesus disse assim para os seus discípulos. João 14, 27. Jesus disse assim: deixo-vos a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O que Jesus disse aqui? Eu vos deixo a minha paz vos dou. Através do sacrifício de Jesus, nós temos paz com Deus e nós temos a paz de Deus na nossa vida. E ele diz: eu deixo a minha paz, eu tenho dado a minha paz, eu não dou como o mundo a dá. A paz de Cristo, irmãos, ela é diferente da paz que o mundo oferece, da paz daquilo que o mundo entende como paz. Você tem a paz de Cristo na sua vida? A paz de Cristo é diferente da paz do mundo. Mesmo no momento de tanta tribulação, tanta agonia que o mundo está vivendo, o crente verdadeiro ele tem paz com Deus e ele tem a paz de Deus. Além da paz com Deus e da paz de Deus, ele tem o Consolador. Aí no capítulo 14 mesmo, no versículo 16, Jesus disse assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Você tem paz com Deus? Você tem alívio da parte de Jesus?
Você tem paz com Deus, você tem paz de Deus e você tem o Consolador. Meu irmão, fica em paz, fica tranquilo. Deus tem que cuidar de você, Ele vai cuidar de você. Né? As previsões são cada vez piores aí que os homens têm feito, mas eles vão falhar em suas previsões. E Deus vai cuidar do seu povo, e Deus vai cuidar dos seus filhos. Tenha essa confiança. Então nós temos paz com Deus, nós temos a paz de Deus e nós temos o Consolador amado, que é o Espírito Santo de Deus. Eu estou falando, meus queridos, dos resultados do trabalho de Jesus. Por que a Bíblia diz que Jesus viu o trabalho da sua mão e ficou satisfeito? Ele ficou satisfeito por quê? Porque ele livrou muitos do juízo vindouro, do juízo final, do castigo de Deus, da ira de Deus. Muitos serão livres por causa do trabalho de Jesus. Ele viu o seu trabalho e ficou satisfeito porque ele trouxe alívio no tempo presente para os crentes, para aqueles que se rendem aos seus pés. E por último, para nós terminarmos, meus queridos, Jesus ele viu o trabalho da sua mão e ficou satisfeito porque através do sacrifício de Jesus, ele possibilitou uma mudança de natureza em nós. Então Jesus no tempo presente ele traz alívio, mas o sacrifício de Jesus também, ele veio para resolver a raiz do problema que é o pecado. É por isso, irmãos, que a Bíblia fala de novo nascimento. Jesus disse para Nicodemos lá no capítulo 3 de João: necessário vos é nascer de novo. Por que é necessário nascer de novo, irmãos? Porque o que tem agora, o homem natural, Jesus disse, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. O homem que nasceu apenas da carne, o homem que veio da carne, simplesmente vive na carne, e que nasceu apenas da carne, é carne. Esse não tem, a natureza carnal, ela é corrompida, ela não tem conserto, ela não tem jeito para a natureza carnal. Não tem como o homem carnal fazer a vontade de Deus. O homem carnal ele vai fazer fofocas, ele vai mentir, ele vai pensar em adultério, ele vai pensar em agredir as pessoas, ele vai agir com desonestidade, ele vai pensar naquilo que é imoral, ele não vai agir com honestidade porque ele é um homem carnal. Por isso Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, precisa nascer de novo. Então, através do sacrifício de Jesus, nós temos a oportunidade e condição de nascer de novo. E aí, quando a gente nasce de novo, acontece o que diz lá em 1 João, o último versículo que nós vamos estar lendo. 1 João, capítulo 3, o versículo de número 9. Diz assim, 1 João 3 e 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e ele não pode pecar, porque é nascido de Deus. Quando nós nascemos de Deus, nós não vivemos mais deliberadamente na prática do pecado. Cometemos as nossas falhas enquanto estamos aqui, porque a outra natureza ainda está ali. Até o dia que ela será totalmente aniquilada. Mas nós nascemos de novo para uma novidade de vida, para uma nova vida com Cristo. E isso, irmãos, é fruto do trabalho de Jesus, do sacrifício de Jesus. É por isso que ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito com isso. Ele viu quantos milhares e milhões de pessoas foram alcançadas, que aceitaram o seu sacrifício, que nasceram de novo, que receberam um alívio, que estão livres do juízo, da ira vindoura, do castigo eterno. Isso tudo, irmãos, é resultado do trabalho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus amados irmãos, essa é a palavra que eu tinha para transmitir para vocês aqui nessa noite.
Vamos pregar o Evangelho. Vamos falar de salvação. Aproveitar que há uma possibilidade maior de nós alcançarmos mais pessoas através desse recurso. É claro, nós preferíamos estar na igreja, né? Mas através desse recurso nós temos condição de alcançar mais pessoas e dizer que Jesus salva. Jesus salva, que você precisa crer no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. E Jesus, para terminar, meus queridos, Jesus, ele viu o trabalho da sua alma e ficou satisfeito pela quantidade de pessoas que foram alcançadas, pela quantidade de pessoas que foram salvas. Irmãos, não tem outro caminho. Nós precisamos crer em Jesus, nós precisamos crer na sua palavra, nós precisamos crer no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário. Não há outro caminho, não há outro meio, não há outro do qual possamos ser salvos. A Bíblia diz que Jesus ele é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, o homem. Ele é o único mediador. Então, você que está afastado, volta, reconcilia com Jesus. Ah, pastor, mas não tem uma igreja para eu reconciliar? Tem alguma porta aberta para eu reconciliar? A porta ela está aberta, é a porta da graça. Você pode aí dobrar os seus joelhos e pode reconciliar com Cristo aqui nesse momento. Amém? E aí Jesus vai te salvar e vai escrever o seu nome no livro da vida. Meus queridos, fique com essa palavra nessa noite, uma palavra que fala de salvação, que fala do sacrifício de Jesus. Fique com essa palavra no seu coração. Jesus ele pode mudar a nossa história. E para terminar, meus queridos, nós vamos fazer uma oração de encerramento. Eu não cheguei a ver nenhum pedido de oração, mas nós vamos apresentar os mesmos pedidos aqui que foram apresentados. Aquelas pessoas que estão desempregadas, aquelas pessoas que estão perdendo seu emprego, vamos orar para que Jesus tenha misericórdia. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe toda a igreja. Na quinta-feira certamente terá algum obreiro aqui ministrando a palavra também. Nossa igreja tem excelentes obreiros, muito melhores do que eu, e é por isso que eles estão aí usando espaço para abençoar muitas vidas. Amém, meus queridos? E no domingo, como eu já disse, eu estarei lá na congregação. Não é culto, não é trabalho, não vamos fazer trabalho nenhum, nós vamos estar lá só para atender alguém que porventura tem alguma necessidade. Amém, meus queridos? Vamos orar e vamos agradecer a Deus. A Paulo e o Jefferson aqui pedem oração. Idália, a tia deles, né? A tia Idália, que está com bronquite atacada. Vamos orar então pela tia Idália. Amém? E os demais pedidos aí que já têm sido mencionados. Que Deus continue abençoando a igreja em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de meditarmos um pouco aqui na Tua Palavra, mais uma vez, através desse recurso que o Senhor nos permitiu. Senhor Deus, te louvo pela vida de cada um que disponibilizou um pouco do seu tempo para receber a Tua Palavra. Senhor, salva, liberta, restaura, traz reconciliação, para que quando possamos voltar, Senhor, muitos daqueles que se afastaram possam retornar para te servir, para estarmos juntos e caminharmos juntos. Senhor Deus, abençoa a tia Idália. Senhor Deus, que está com essa bronquite, cura, dá saúde, no nome de Jesus. Também todos os pedidos que já foram mencionados no início aqui do culto, continua abençoando, em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com todos, digamos juntos, amém. Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor.